Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Os deslizes do rei Asa, como mencionados na Bíblia, nos deixam alerta muito importante, válido para todos nós cristãos no dia de hoje. Por isso, foram registrados na Bíblia. O rei Asa é considerado, na categoria geral, um bom rei. Ele foi dos bons. Reinou durante 41 anos e recebeu o reino com uma má administração do seu pai, o rei Abias, que reinou durante apenas 3 anos, mas que fez algo muito importante. Nos 3 anos que ele reinou, ele foi corajoso para levar o país a uma guerra. O país já estava dividido, ele reinava sobre Judá. Abias era filho do Roboão, que causou a divisão. O reino do norte se separou com Jeroboão e continuou separado e nunca mais se uniu com Judá. Em alguns momentos fizeram alguma aliança estratégica para ir à guerra, mas nunca mais se uniram. E o rei Asa tinha uns pensamentos assim. O filho dele, mais ainda, o Josafá, que fez um estrago. Querendo aproximação com Israel, fez um estrago. Isso é um alerta para nós, de modo geral. O cristão que coloca os laços de família acima da vida cristã e da obediência a Jesus, ele vai fazer um estrago. A família vai se deteriorar e aqueles que não são do Senhor vão acabar estragando a vida espiritual dos parentes que são do Senhor. Então, se um cristão quer seguir a Jesus fielmente, uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é se desligar da família, principalmente dos que não são do Senhor. Se há na família pessoas que são do Senhor, ele vai ter que considerar como família de Deus. Mas tem que se separar, se santificar dos parentes que não são do Senhor. Isso é claro na Bíblia. Quem não deixar casa, pai, mãe, irmãos e irmãs, por amor de mim, disse Jesus, não é digno de mim. Meu irmão, aprenda. O deslize do rei Josafá de querer se aproximar dos de Israel fez um estrago por várias gerações em Judá, que era onde ainda havia coisas boas. Já Israel se perdeu com Jeroboão e continuou se perdendo, e o resto das gerações se perdeu e se afastou do Senhor. Não houve nem um rei bom em Israel, reino do norte, depois da separação. Mas vamos focalizar logo a separação. O Roboão não esperava, não estava preparado para reinar nem sobre Judá, mas causou aquela separação. Quando ele quis fazer uma guerra, Deus disse, não faça, eu é que fiz isto. A pergunta, por que quando o Roboão morreu, o filho dele, Abias, que reinou no lugar dele, não ouviu Deus falar a mesma coisa, não vá à guerra? Ele não ouviu. Talvez os tempos tenham mudado e naquela ocasião Deus permitiu que ele fizesse uma guerra. Guerra terrível, irmãos contra irmãos. 400 mil de Judá enfrentaram um exército de 800 mil de Israel. Apesar de estarem em menor número, eles venceram a guerra e mataram 500 mil homens de Israel, do Jeroboão, de uma vez só. Foi terrível aquilo. Um morticínio terrível. 500 mil morreram de uma vez só na guerra. E o Abias não fez nada mais de bom e Deus o levou, não temos detalhes sobre como foi a morte dele, com 3 anos. E o Asa começou a reinar. Desde o início ele se propôs a buscar o Senhor, fez o que era bom e reto perante o Senhor, e isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 14.
fez o que era bom e reto perante o Senhor e aboliu os altares a deuses estranhos, quebrou as colunas idólatras e ordenou que Judá buscasse o Senhor Deus de seus pais. Então, tudo que ele pôde fazer, ele fez para trazer o povo para perto do Senhor. Com 10 anos de reinado, ele foi testado. E o teste foi forte. A partir do versículo 9, a Bíblia diz que Zerá, um general etíope, saiu contra ele com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de ferro. E foi assim de surpresa contra o rei Asa, que reinava em Judá. Asa também tinha um grande exército, mas não teve tempo de preparar aquela guerra. Ele foi apanhado de surpresa. E então ele fez o que deveria fazer. Senhor, não há condições de um fraco lutar contra um forte, a não ser que o Senhor lute por ele. Então, não temos outra coisa a fazer senão enfrentar este exército inimigo que vem contra nós. E o Senhor vá conosco. E o Senhor foi. E eles venceram aquela guerra, milagrosamente. Quem era esse Zerá, o etíope? A história não mostra nenhum grande império etíope nessa época, e o que a história pode nos ajudar é dizer o seguinte: o exército era do Egito, que era um grande império que incluía a Etiópia e outros países. E o Zerá, o etíope, era o general comandante do exército do faraó, do Egito. Então a Bíblia diz que Zerá, o etíope, veio contra ele com esse exército de 1 milhão de soldados, mais 300 carros de ferro. Um exército poderosíssimo. E, no entanto, o Asa confiou no Senhor e obteve aquela grande vitória. E continuou reinando, mas relaxando também. Esse é o problema. Meu irmão, você continua firme na igreja, mas está no primeiro amor ou está relaxado, um crente relaxado, acomodado, assistidor de reunião apenas? Como está você? Continua, mas relaxado? O Asa continuou reinando, mas relaxando. E então, o Senhor mandou, logo, um profeta, o Azarias, filho de Oded, saiu ao encontro do Asa logo que ele venceu os etíopes. Olha, ó rei, não pense que foi você que venceu. Não se envaideça por causa disso. Deus está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se vocês deixarem, Deus deixará vocês. E foi o que aconteceu. Eles talvez tenham ouvido aquela exortação por algum tempo, mas passou 1 ano, passaram 2 anos, 3 anos, 5, 10, 20 anos, e eles se esqueceram daquilo. E aí as coisas foram piorando em Judá. Deus mandou outro teste no 36º ano do reinado de Asa. 36 anos reinando, Deus mandou o pequeno Baasa, que comandava, era rei em Israel, com o exército deles, que era pequeno. Começou a provocar o rei Asa. O rei Asa ficou com medo de enfrentar numa guerra, mandou recadinho para o rei da Síria, que era inimigo de Israel, mandou tesouros do templo, mandou muita coisa e pediu: me ajude, eu estou dando muita coisa para você aqui de presentes, então ataque Israel pelo norte para eles me deixarem livres aqui no sul. Entendeu? O rei Asa, ao invés de entregar a Deus e confiar no Senhor, preferiu confiar na estratégia, mandou presentes, inclusive tirou do templo do Senhor ouro e mandou de presente para o rei da Síria, pedindo: rei da Síria, ataque Israel pelo norte para ele me aliviar no sul. Foi o que aconteceu. Só que mais um profeta veio contra ele e disse: o rei Asa, você procedeu iniquamente. Quanto ao Senhor, seus olhos passeiam por
toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, então desde agora haverá guerras contra ti. O rei Asa não gostou da profecia e, ao invés de se quebrantar diante de Deus, ele ficou com raiva do profeta e mandou punir o profeta, o lançou no cárcere, no tronco, preso, amarrado com os pés no tronco, porque ele se enfurecera contra o profeta. Na verdade, foi Deus, não foi o profeta. Cuidado, meu irmão. Quando você falar mal de um homem de Deus, por causa de uma pregação, por causa de uma palavra, é Deus quem está querendo exortar você. Não é o homem que está usando uma palavra torta, é Deus. Então, volte-se para Deus. Mas não aconteceu. A partir dali, do 36º ano, o Asa foi piorando. No 39º ano, ele caiu doente dos pés. Ele já estava totalmente longe do Senhor. Sabe o que ele fez? Confiou nos médicos e não no Senhor. Por causa disso, ele passou 2 anos, aquela enfermidade que foi piorando, até que ele morreu daquela enfermidade. Lições que ficam para nós, meu irmão, é só o Senhor que pode abençoar você. E se Ele não abençoar, não busque bênção de outra fonte. Não busque a bênção no dinheiro, em parentes, na política, na medicina. A sua bênção vem de Deus. E se não vier de Deus, é porque você precisa se consertar com Deus. Entenda isto. Vem de Deus ou não vem. Não busque em outro lugar. Se você buscar em outro lugar, pode ser muito pior para você. Aprenda com o rei Asa. No final, ele já estava bem longe de Deus e não teve outra coisa a fazer. Não buscou a Deus, mas buscou os médicos. Quando você ficar doente, pegue Tiago capítulo 5 e aprenda. Busque o Senhor para entender por que está doente. Não fique em desespero, comprando tudo quanto é remédio, fazendo tudo quanto é exame, frequentando médicos. Busque o Senhor. É a oração da fé que pode fazer um milagre para você, não é o remédio, não. Aprenda essa lição. E aprenda a não relaxar. Se Deus abençoou você até agora, redobre a atenção para daqui por diante você não se afastar do Senhor. A maioria dos crentes que eu conheço, que ficam muito tempo na igreja, acabam amornando espiritualmente, eles acabam se afastando de Deus, se acomodando, e o fim desses crentes é triste. Mas eles eram uma bênção, uma bênção no início, mas agora já não são mais. São crentes acomodados, crentes igrejeiros. Isso não é o que Deus quer. Ouça o profeta de Deus, aprenda com as lições do rei Asa. Olha, Deus está com você enquanto você está com ele. Meu irmão, se você amar o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não vai estar com você. Sem o amor do Pai, sem estar na comunhão com o Senhor, a vida vai ser muito triste para você. E isso é o que tem acontecido com muito crente, idoso, a vida triste, acabrunhados, bicudos, derrotados, frustrados, cheios de doenças, cheios de tristezas. Pois é, porque abandonaram o primeiro amor. Não é isso que Deus tem para nós, não. Não é esse o padrão de Deus para nós. Aprenda com o rei Asa. Não se afaste do primeiro amor. Você está já há tempo demais na igreja, redobre a sua dedicação, comece a trabalhar mais, a se dedicar mais, se sinta mais devedor ao Senhor. Mas não é o que acontece com a maioria dos crentes. Eles se sentem merecedores. Deus, eu já trabalhei muito para o Senhor, agora eu vou ficar acomodado na igreja, o Senhor me abençoe. Muito crente pensa assim. Meu irmão, se você já ficou crente velho, acorde enquanto é tempo. Redobre a sua disposição. Chore diante de Deus para Ele renovar você espiritualmente. Peça um avivamento dentro do seu coração para você não se acomodar como o rei Asa se acomodou. Um rei que teve grandes vitórias, grande sucesso na vida, muitas bênçãos de Deus e terminou muito mal. Aprenda. Deus abençoou muito você, você tem recebido de Deus, cuidado, porque pode perder tudo isso e jogar fora
toda essa experiência, isso vai ser muito triste, não é o que Deus quer, mas depende de você. Redobre a sua atenção, comece a buscar ao Senhor como você nunca buscou antes. Chore se você estiver perdendo aquele ardor evangelístico, aquela sede pelas almas, pelo Espírito Santo, e não tem mais. Redobre sua oração com Deus, porque senão a coisa vai piorar para você. Aprenda com o Rei Asa.